Olá pessoal, boa tarde. Eu vim hoje gravar uma aula para vocês falando um pouco mais sobre carboidratos e o que é que eles, onde podem ser encontrados no nosso dia a dia e quais as principais funções dos carboidratos no nosso organismo. Começando a falar um pouco sobre a história. Os carboidratos eles foram primeiro mencionados por alquimistas mouros no século XII, e eles eram muito conhecidos, foram muito estudados e ficaram muito conhecidos por conta da presença dele nos vinhos. Grandes nomes da história, como Alexandre o Grande, que foi imperador da Macedônia, foram responsáveis pela disseminação dessa molécula pelo Velho Mundo. E, inicialmente, os estudos que envolviam os carboidratos eram voltados para o seu poder adoçante. Atualmente, nós sabemos que os carboidratos apresentam diversas outras funções que são muito importantes para o ser humano. Então, agora falando um pouco mais dos carboidratos de uma forma química. Qual que é a fórmula química básica dos carboidratos? Eles sempre vão acompanhar a seguinte fórmula: um átomo de carbono para uma molécula de água. Ou seja, vai ter um átomo de carbono na proporção de dois átomos de hidrogênio na proporção de um átomo de oxigênio. Dessa forma, todos os carboidratos manterão essa mesma proporção. Além disso, os carboidratos eles podem ser classificados como monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Monossacarídeos são carboidratos que apresentam de 3 a 6 átomos de carbono e os mais conhecidos são a glicose, a frutose e a galactose. Os disacarídeos são formados a partir da união de dois monossacarídeos, como a sacarose. Já os polissacarídeos são formados a partir da união de diversos monossacarídeos, como o amido e a celulose. Os polissacarídeos muitas vezes são formados pela repetição de uma única molécula de carboidrato. No entanto, a estrutura final, por exemplo, o amido ou a celulose, elas vão divergir, seja por conta da presença ou ausência de ramificações, ou na forma de ligações entre essas unidades de monossacarídeos. Essas variedades conferem aos carboidratos polissacarídeos propriedades físico-químicas diferentes. Aqui nessa imagem ao lado, eu mostro para vocês a estrutura do amido e da celulose, que são compostos por subunidades de glicose e diferenciam a partir da ligação entre essas subunidades de glicose. Falando um pouco mais sobre os monossacarídeos. O principal monossacarídeo mais conhecido é a glicose. A glicose tem a fórmula estrutural C6H12O6, que ela segue aquela fórmula química básica de um carbono para dois hidrogênios para um átomo de oxigênio. A glicose ela é encontrada na natureza na forma cíclica, como é mostrado aqui na figura 1. No entanto, é comum estudarmos a glicose na forma linear, que também pode ser mostrado aqui na figura 1. Dependendo da forma como a hidroxila do sexto carbono se apresenta, a glicose pode ser denominada de beta-glicose ou alfa-glicose. Então, na figura 2, esse carbono 6, que é o que vai ter essa hidroxila ligada, dependendo de como ela se apresenta na molécula de glicose, essa molécula passa a ser denominada de beta-glicose ou alfa-glicose. E um pouquinho mais lá na frente nós vamos entender por que é que essa posição da hidroxila é tão importante. Outros monossacarídeos que também são bastante conhecidos são a frutose e a galactose. Ambos apresentam a mesma fórmula estrutural da glicose, C6H12O6. A principal diferença entre a molécula da glicose e da frutose é a posição da ligação dupla, a ligação dupla que acontece entre o carbono e o oxigênio. A principal diferença entre a glicose e a galactose é a posição da hidroxila no carbono 4, lembrando que a contagem ela ocorre de cima para baixo. Já a diferença entre a frutose e a galactose a principal diferença está na posição da ligação dupla O e na hidroxila do carbono 4. Aqui ao lado eu coloquei as três estruturas, a glicose, a frutose e a galactose, uma ao lado da outra para que fique mais claro essas diferenças que eu coloquei aqui na esquerda. Mudando agora para os disacarídeos.
Os disacarídeos, como eu falei anteriormente, são moléculas, são estruturas formadas a partir da união de monossacarídeos. Dentre os principais, nós temos a sacarose, que é a união da glicose com a frutose, a lactose, que é a união da glicose com a galactose, e a maltose, que é a união de várias moléculas de duas moléculas de glicose. E onde que esses disacarídeos podem ser encontrados? A sacarose, por exemplo, ela pode ser encontrada na cana-de-açúcar. A lactose pode ser encontrada no leite e a maltose pode ser encontrada no malte. Um fato curioso é que a sacarose, ao sofrer o processo de fermentação, ela torna-se ácida, dissolvendo o esmalte do dente. Sendo assim, a sacarose é um dos principais carboidratos responsáveis pelo processo de formação de cárie. Agora, entrando na última classificação dos carboidratos, nós temos os polissacarídeos. Dentre os polissacarídeos, vou falar um pouco do amido. O amido, ele é composto por inúmeras unidades de glicose, unidas pela ligação alfa entre o carbono 1 de uma molécula de glicose e o carbono 4 de outra molécula de glicose. No organismo humano, geralmente, existe uma enzima chamada amilase, que fornece ao ser humano a capacidade de quebrar a ligação alfa entre as moléculas de glicose, ou seja, os seres humanos que têm a produção dessa enzima chamada amilase conseguem quebrar as moléculas de amido. E aqui ao lado eu coloquei duas figuras, né? O amido na forma de alimento e o amido, a amilose, na sua forma estrutural. Então percebam que a ligação ela é uma ligação alfa que ocorre entre o carbono 1 de uma molécula de glicose e o carbono 4 da outra molécula de glicose. Esse N aqui, ele informa que essa estrutura, essa fórmula estrutural, ela se repete inúmeras vezes, dando aí a característica da molécula do amido. Outro polissacarídeo também muito conhecido é a celulose. A celulose é composta por inúmeras unidades de glicose unidas pela ligação beta entre o carbono 1 da molécula de glicose e o carbono 4 da outra molécula de glicose. Nessa imagem que eu coloco aqui em cima, está até um pouco pequena, é possível perceber que a ligação entre as moléculas de glicose que ocorre na celulose é diferente da ligação que ocorre no amido. No amido, vou voltar aqui um slide, essa ligação é uma ligação alfa, que pode ser degradada pela amilase. Já na celulose, é uma ligação beta, que a celulase ela não consegue degradar esse tipo de ligação. A celulose ela pode ser encontrada na composição de plantas, assim como no papel que nós utilizamos, e a principal diferença entre a celulose e o amido é a ligação entre os carbonos. No organismo humano, como eu falei anteriormente, geralmente existe uma enzima com a capacidade de quebrar a ligação alfa entre as moléculas de glicose, a amilase. No entanto, essa enzima é incapaz de quebrar as ligações beta que ocorrem na celulose. Sendo assim, humanos, de uma forma geral, são capazes de digerir o amido, mas são incapazes de digerir a celulose. Outro polissacarídeo também conhecido é a quitina. A quitina é um composto presente no exoesqueleto de artrópodes, como insetos e crustáceos. A estrutura molecular, assim como da celulose, impede que a quitina seja digerida no trato gastrointestinal de humanos, justamente porque nós não conseguimos fazer a quebra dessa ligação beta que existe nesse polissacarídeo, tanto na quitina quanto na celulose. E quais seriam as atribuições dos carboidratos? Os carboidratos, eles são uma forma de armazenamento de energia, principalmente na forma de amido e glicogênio, que também é um polissacarídeo, e liberam a energia quando são degradados em monossacarídeos, no caso a glicose. São doadores de carbono, auxiliando assim na formação de outros componentes das células, atuam como sinalizadores e receptores na superfície celular. Um fato curioso: na superfície de hemácias jovens é possível encontrar glicoproteínas com a extremidade rica em ácido ciálico.
À medida que a hemácia vai envelhecendo, as glicoproteínas perdem o ácido siálico e passam a expressar a galactose. Ao chegarem no fígado, essas hemácias são reconhecidas como velhas e assim são removidas de circulação. Os polissacarídeos, muitas vezes, eles são utilizados como matérias-primas para processos dentro da indústria. Por exemplo, a celulose ela é utilizada na produção de papel. O agar, pectinas e carragenenas são valiosas pelo seu poder gelatinoso. O agar, e as carragenenas são também utilizados como espessantes para a produção de sorvetes. A sacarose ela é amplamente conhecida como um adoçante e a quitosana, que é um polissacarídeo derivado da quitina, ele é utilizado no tratamento de água devido à capacidade de absorver gorduras. Então, é possível perceber que os carboidratos eles têm diversas atribuições tanto no nosso organismo como também para a indústria. Agora falando um pouco sobre as determinações de carboidratos, como que esses carboidratos podem ser identificados, principalmente por meio de processos químicos. Então, antes que os testes possam ser iniciados, é importante que a amostra seja composta por uma solução dos carboidratos presentes, livres de substâncias que possam interferir no processo escolhido para sua determinação. Por que é tão importante deixar esses carboidratos livres? Porque se eles estiverem associados a algumas outras substâncias, talvez o método escolhido para determinar carboidratos naquela sua solução não seja o mais apropriado, não identificando assim os carboidratos, ou seja, daria um falso negativo. O que é que isso significa? Significa que naquela amostra tem quantidades significativas de carboidratos, mas que não estão sendo identificados porque não estão na sua forma livre. Então, para evitar que existam interferentes nessa solução de carboidratos, são utilizados soluções de clarificadores, como creme de alumina, solução neutra de acetato de chumbo, solução básica de acetato de chumbo e o ácido fosfotungístico, as quais precipitam as substâncias interferentes, deixando assim os carboidratos na sua forma livre. Os métodos de determinação de carboidratos, eles podem ser baseados no poder redutor dos carboidratos ou baseado nas propriedades físico-químicas dos carboidratos. Eu trouxe para vocês uma das determinações mais simples de carboidratos. Se houver amido no alimento que está sendo testado, a coloração da solução de iodo no alimento irá virar do azul ao preto, Ele vai variar, na verdade, de azul ao preto, pois o iodeto reage com o amido, formando uma estrutura complexa que possui essas cores. As duas soluções indicadas, tanto a tintura de iodo como o Lugol, contêm iodeto. No caso da tintura, ela é uma solução alcoólica de iodeto. Já se tratando do Lugol, o iodeto não é muito solúvel em água, mas se dissolve bem na solução de iodeto de potássio, porque se estabelece o seguinte equilíbrio, que aqui eu demonstro o equilíbrio que é formado. Esse experimento ele é um experimento bem simples e é um experimento visual. Então, por exemplo, se você tem uma batata, que é um alimento rico em amido, e você pinga ou uma tintura de iodo ou Lugol, existe essa transformação e é possível ver uma coloração azul ou preta, que é justamente um indicativo de que naquele alimento, no caso a batata, tem presença de carboidratos. Aqui eu deixo uma lista de exercícios, caso você queira exercitar, praticar aquilo que nós acabamos de aprender, as referências, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, coloque a sua dúvida no comentário, e tão logo eu possa estudar, eu respondo as suas dúvidas. Muito obrigada e tenha um bom dia!